Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, com muito prazer e alegria, estamos mais uma vez usando a tribuna dessa casa para antecipadamente já homenagear o Dia da Mulher. Que, na verdade, nós entendemos que o Dia da Mulher são todos os dias. Mas, como se comemora o Dia Internacional da Mulher em todo o mundo, nós temos que destacar, no meu mandato popular, algumas leis que nós fizemos que, com certeza, é para o benefício não somente das mulheres, mas da família, e que realmente nós temos que acionar, às vezes, o Ministério Público para que se cumpra a lei estadual. Por exemplo, a Lei 2.337, de minha autoria, de 6 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de informações pelas empresas. Esta lei obriga empresas do Estado que comercializam produtos de higiene íntima, peças de roupas de banho adulta, masculinas e feminina, ser obrigadas a fixarem no local de revenda desses produtos cartazes com orientações sobre o autoexame dos seios, exame Papa Nicolau e informações relacionadas aos cânceres de mama, útero e também de próstata. Determina que coloque-se cartazes. Agora, se você ou qualquer cidadão for numa loja de departamento, shopping, vai verificar no setor feminino que vende esses produtos algum tipo de cartaz de orientação? Algumas sim, outras não. Por quê? Porque não se dá valor às leis estaduais. Essa é a realidade. Não se dá validade e valor às leis estaduais. Muito bem, então nós acionamos o Ministério Público para que se cumpra a lei. É isso que nós já começamos a fazer, porque existem muitas leis dos nobres deputados de anos que estão aí como se fossem inócuas e realmente sem valor algum. E a população é prejudicada porque não tem essas informações. Por exemplo, senhor presidente, nobres pares, Lei 2.418, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de preservativo feminino pela Secretaria de Estado de Saúde. Isso aí, essa lei está sendo cumprida porque em qualquer posto de saúde, você pode, a mulher pode ter o preservativo feminino. Será? Será que existe isso? Será que existe, por parte das autoridades do Estado ou do município, informações a respeito de que existe o preservativo feminino e que pode realmente a mulher se utilizar dele para a preservação de DST ou de outras doenças que, porventura, possam acometer na relação sexual? Lei 3.134, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre assistência especial a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência. Por força dessa lei, os hospitais e maternidades instalados nesse estado deverão prestar assistência especial às parturientes, mulheres que estão prestes a ter seus bebês, cujos filhos recém-nascidos apresentem qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica, como síndrome de Down, deficiências visual e auditiva, que impliquem tratamento continuado constatado durante o período de internação pós-parto. Isso está sendo cumprido pelos nossos hospitais, principalmente pelas nossas maternidades, quando nós temos verificado em loco que todos os parturientes fazem o exame antes do nascimento da criança para identificar se existe alguma situação de síndrome de Down ou qualquer outro tipo de anomalia genética ou qualquer coisa que possa acontecer com o bebê que vai nascer. Mas será que todos os hospitais cumprem isso? Não, somente alguns. Porque não existe interesse por parte de alguns hospitais ou direção clínica de maternidade, etc., dar essas informações ao parturiente. Existe lei específica a respeito dessa situação, porque é necessário que nós cuidemos das pessoas, principalmente das mães, que vão ter os seus bebês. Nós estamos já também acionando o Ministério Público para que identifique quais são os hospitais, maternidades que não estão cumprindo a Lei Estadual 3.134. Lei 2.351, de 17
Vossa Excelência tem uma parte. Deputado Paulo Silvio. Bom, primeiro, parabenizá-lo pela elaboração das leis, pela aprovação nesta casa e pela sanção, ou se foi promulgada, não sei, essas leis que Vossa Excelência acaba de nos repassar. É muito bom quando a gente aprova uma lei. É muito bom quando a gente tem essa lei sendo colocada na prática do dia a dia. Porque de leis mortas, nós estamos cheios. O Ministério Público ele tem que fazer esse dever, de ser um instrumento de defesa da população, e não de ficar inventando factoides aí sobre a vida das pessoas. Então eles têm que verificar se as leis estão sendo cumpridas, se realmente a população está sendo atendida, se os órgãos públicos e privados, que algumas leis indicam, inclusive os órgãos privados, estão respeitando as leis, porque aqui tem uma terra de lei, que não é terra sem lei, não. Certeza. Eles judicializaram tanto a política que a gente fica até com medo de que as leis possam ser alvo de investigação também. Agora, nós votamos por unanimidade muitas leis, eu estou observando agora este ano, e tem veto chegando assim, ó, de enxurrada. A enxurrada que pegou aqui da UANA chegou aqui através de vetos. Será que não tem bom senso de alguém que olhe pelo lado do benefício da população, como Vossa Excelência está dizendo? Se Vossa Excelência faz uma lei para beneficiar as pessoas, as parturientes, por que não cumprir a lei? Então eu fico feliz, porque muitas leis de Vossa Excelência enquanto deputado, eu também as fiz como vereador, e vice-versa. Sempre tivemos uma linha voltada na área da saúde, de preservar os mais necessitados, mas que sejam cumpridas. Essa casa tem uma comissão de eficácia legislativa. Além de enviar ao Ministério Público, envia essa comissão para que possa verificar o cumprimento das leis. A Câmara tem também. Nós temos é que agir. Não podemos é deixar com que as pessoas acham que existam leis, mas na realidade elas não são cumpridas. Parabéns. Obrigado, Vossa Excelência. Incluo no meu pronunciamento, lembrando que a Comissão de Eficácia Legislativa foi eu que criei nessa casa também. A Lei 2.351, de 17 de dezembro de 2001, presta atenção no ano, né? Que dispõe sobre a proibição de educação diferenciada nas escolas da rede pública do ensino de Mato Grosso do Sul. A lei proíbe a educação diferenciada em relação ao papel social da mulher nas escolas da rede pública e ensino de Mato Grosso do Sul, através de medidas que preparam os seus agentes educacionais, seleção de textos didáticos que serão trabalhados nas escolas e muitos outros. Desta forma, a seleção rigorosa dos textos didáticos trabalhados e reestruturação do ambiente escolar e o pleno preparo político dos agentes educacionais irão contribuir para que o aluno conheça a realidade concretamente para poder avaliá-la, desvendar os seus determinantes e, consequentemente, transformá-la. Essa lei é muito importante, porque vai oferecer aos educadores a condição de ensinar essas crianças a respeito de todas a forma de regularização de textos. E qualquer vestibular, com certeza, a redação é o que tem o maior número de pontos. Então, as nossas crianças precisam realmente receber por parte dos educadores, todos eles, indistintamente, uma relação entre professor e aluno. Lei 2.351 de 2001. Está sendo cumprida? Está sendo efetivada na rede? Eu acho que não. Então, nós estamos acionando a Secretaria de Educação do Estado para que se faça o cumprimento da lei e que realmente determine que as escolas cumprem essa lei. Se não acontecer, o Ministério Público será acionado para que se faça isso. É nosso dever e obrigação. Lei 3.134, de 20 de dezembro de 2005, dispõe sobre assistência especial às parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência. Por força dessa lei, os hospitais e maternidades instalados nesse estado deverão prestar assistência especial a parturientes, mulheres que estão prestes a ter seus bebês, cujos filhos recém-nascidos apresentem qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica, como síndrome de Down, deficiência visual ou auditiva, e que implique tratamento continuado, constatado durante o período de internação
desse parto. Essa é uma lei que já falamos aqui. E a Lei 4.237, de 8 de agosto de 2012, a lei é constituída a apoio pós-parto à mãe da criança especial, orientação técnica aos profissionais de saúde e educação, informações gerais à comunidade a respeito das principais questões envolvidas na convivência e trato das pessoas com síndrome de Down, promoção e interação entre profissionais, familiares e portadores da síndrome, ações de esclarecimento, coibição de preconceitos e planos que integre educandos, educadores, profissionais de assistência social e da saúde e familiares. Isso tudo pode ser garantido por meio do sistema de cooperação entre os diversos setores, poder público e organização da sociedade civil. Essa lei é muito importante, está sendo aplicada. Estivemos ontem, em companhia do meu querido colega deputado Barbosinha, nós estivemos na associação de Juliano Varela. Eu e o deputado Barbosinha fomos lá fazer uma visita, que nós colocamos emendas parlamentares para a construção de prédios lá do Varela, que tenham assistência às pessoas com síndrome de Down. E nós fomos recebidos com muito amor e muito carinho por aquelas jovens adolescentes que estão lá, e pela direção, a nossa querida Malu. Então, senhor presidente, através de força de lei, é que nós temos a oportunidade de ver acontecer as coisas. Essa lei está sendo aplicada no Instituto Juliano Varela, está sendo aplicada. Por quê? Porque realmente as pessoas precisam da necessidade e amparo de lei para justamente desenvolver as suas atividades. E vou citar também, senhor presidente, já em homenagem ao Dia da Mulher, de que nós legislamos justamente para dar à sociedade como um todo amparo de lei. Sobre violência doméstica, nós temos lei que dá entendimento que a mulher está sendo violentada a cada dia, e não somente agressão física, como, na verdade, assédio, como também violência física de todas as formas, violência emocional, psicológica. Mulheres que perdem seus filhos, que são às vezes por consciência genérica da situação social que nós vivemos, que não tem condição de cuidar de seus filhos, porque o marido bebe, porque o marido está preso, porque o marido fez isso, e elas perdem seus filhos, os filhos são levados ao conselho tutelar e elas perdem os seus filhos, e ficam desesperadas sem saber o que fazer. Os filhos são abrigados ou são adotados por outras famílias, e a mulher fica sem saber o que fazer, numa situação completamente desesperadora, um problema social muito sério. E nós temos ainda a condição de verificar as mulheres que são violentadas, estupradas, assediadas. Tem uma parte nobre aí, deputado Barbosinha. Eu agradeço, deputado Maurício Picarelli, Vossa Excelência, nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, e hoje na CCJ, projeto de lei que trata do dia e da semana que homenageia a mulher, e eu acho que o tema trazido por Vossa Excelência, do arcabouço legislativo, resta muito claro que o problema da violência contra a mulher não está relacionado à legislação. Esta existe muito. Na verdade, está relacionado muito a uma questão cultural. Eu penso que esse é um tema que ele precisa de ser abordado dentro das escolas e precisa de ser criado disciplinas. Como no passado nós tínhamos educação moral e cívica, nós tenhamos no currículo escolar trabalhado essa questão da cultura machista, que em determinadas localidades ou regiões a agressão à mulher funciona como uma coisa normal, assim como, por exemplo, em relação à comunidade indígena, alguma dessas relações de violência se comporta às vezes com naturalidade, e natural não é. Portanto, é preciso que isso seja trabalhado na infância, na adolescência, em todas as fases da vida, de que o amor é incompatível com a violência.
Quem ama, respeita. E é importante o respeito do homem à mulher, assim como da mulher ao homem. Eu penso que, além do aspecto legislativo, e é importante acentuar que Mato Grosso do Sul ocupa uma posição de destaque no quesito agressão às mulheres, assim como na questão do estupro. Mas também, por outro lado, é o Estado que mais oferece estrutura de empoderamento da mulher. Campo Grande é onde tem a primeira Casa da Mulher Brasileira, foi instalada na capital. Em todas as regionais nós temos delegacias da mulher, e ampliando por todo o Estado esse empoderamento. Eu acredito que os números do Mato Grosso do Sul, eles se expressam exatamente pela rede de proteção que está sendo criada, pela subsecretaria que nós temos hoje no Estado, trabalhado pela Luciana Zamburjo, um trabalho extremamente importante em todas as comunidades, mas penso que nós precisamos de intensificar no ambiente escolar, na formação cultural de jovens e adolescentes, de que o amor é incompatível com a violência. Agradeço a concessão da parte. Agradeço, Vossa Excelência, incorpora ao meu pronunciamento. Vossa Excelência tem razão. Temos acompanhado as ações do governo do Estado através dessas ações de proteção à mulher. Tem acontecido, sim, e tem dado bons resultados. Só que muitas mulheres, elas não têm condição de denunciar por medo, por falta de segurança e por falta de amparo financeiro do seu marido, etc. Então, é preciso realmente uma campanha muito grande no sentido de dar à mulher, principalmente nesse mês de março, condição dela poder ser amparada pelas instituições da segurança pública, o próprio Secretaria de Assistência Social do Estado e dos municípios, para que a mulher possa se sentir abrigada e possa se sentir também confortada, né? Isso para nós é muito importante. Senhor presidente, também um outro assunto que eu gostaria de destacar nesse pronunciamento é que em 1989 ou 90, eu entrei com um projeto de lei, foi um dos primeiros, não me falha a memória, que determina nas escolas da rede estadual o ensino constitucional básico. Ensino constitucional básico, ou seja, os primeiros capítulos e artigos da Constituição Federal ser aplicada nas escolas. Disse bem o deputado Barbosinha que antigamente nós tínhamos nas escolas, nós estudamos educação moral e cívica. E não existe mais isso, Barbosinha, né? Não existe mais. Quer dizer, a gente aprendia tantas coisas a respeito de cidadania. Então eu entrei com 2 projetos, parece franciscano, mas eu entrei porque no meu tempo era assim, determinando que antes de iniciar a aula cantasse o hino nacional. Antigamente nós fazíamos isso, ensinar a cidadania. Não fazem mais isso, embora tenha uma lei que determina que se faça. Ensino constitucional básico, não vi em nenhuma parte, já vai muito tempo, isso desde 89, que ninguém ensina Constituição nas escolas. Não faz parte de nenhum currículo escolar isso. Então eu fiquei observando, pensando aqui com os meus botões, nós entramos ontem com um projeto de resolução. Se o governo não tem condição de fazer e determinar que se faça, nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido. E vou explicar por quê, senhor presidente e nobres pares. Nós temos observado, está sendo divulgado pelas redes sociais, hoje nós temos isso, pelos canais de televisão, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, julgamento no STJ e também nos tribunais regionais federais, situações da Lava Jato, de outras operações que a Polícia Federal tem desenvolvido e que estão sendo transmitidos, e todos aqueles que têm interesse jurídico começam a ter a expectativa de ouvir a defesa dos réus e também os ministros falando, dando seus pareceres ou mantendo voto de relatoria, etc., que isso chama a atenção, inclusive, das crianças. Que algumas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, estão interessados em saber como que funciona isso. Existe prova, tem prova, não tem prova, consegue, não consegue, por que existe essa situação? Então, nós fizemos um projeto de decreto legislativo, criando aqui na Assembleia, espero a compreensão dos pares, o Laboratório de Cidadania, que vai determinar, através da nossa Escola do Legislativo,
para que as crianças, os jovens, adolescentes e estudantes possam vir aqui e aprender sobre cidadania, aprender sobre Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Acompanhamento Orçamentário, Comissão de Eficácia Legislativa, as outras comissões de méritos que tem na casa, para que as crianças possam ter aulas de cidadania patrocinadas pela Assembleia Legislativa. Nós não podemos, nos tempos de hoje, deixar essa juventude, a Deus dará, deixar essa juventude sem condições de saber o que é lei. Por que que existe lei? Por que que umas leis são vetadas? Por que outras são sancionadas? Por que outras são promulgadas? Esse é um dever nosso como legislador. É um dever que nós temos de ensinar aos estudantes, não importa a idade do estudante, a que os deputados aqui possam fazer, e eu peço isso à mesa diretora, que se faça convênio com as universidades, com as escolas estaduais, escolas municipais, para que os próprios deputados possam ir lá fazer palestras explicando como funciona o legislativo. Essa é a nossa responsabilidade, senhor presidente, e nós não podemos nos furtar disso. Quero agradecer aos nobres pares, agradecer por estar conosco, e Deus abençoe a todos. Muito obrigado.